Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia e poder fazer parte da sua família. Hoje vamos dar a conhecer a Ordem do Carmo, quem foi Titus Brandsma, o primeiro jornalista a ser proclamado santo pelo Papa Francisco e padroeiro dos jornalistas católicos a 15 de maio de 2022. Para nos falar sobre esta ordem, sobre este grande homem, temos aqui o Frei Severino Freitas de Castro. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, bom dia aos telespectadores e obrigado por a oportunidade para poder divulgar um pouco a mensagem do Tito Brandsma e também fazer conhecer a nossa Ordem do Carmo em Portugal. E como de manhã é que se começa o dia, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração que eu convido o Frei a orientar para nós. Então, para iniciar o nosso programa, escolhi aqui uma oração escrita pelo próprio Tito Brandsma na prisão, onde ele conta nessa oração a experiência da solidão, da tristeza e principalmente as dificuldades que ele encontrou na prisão. A oração tem o título Diante de Jesus na dor. Ó Jesus, quando te contemplo, eu redescubro a sós contigo, que te amo e que teu coração me ama como a um dileto amigo. Ainda que a descoberta exija coragem, faz-me bem a dor, por ela me assemelho a ti, pois esse é o caminho redentor. Na minha dor me rejubilo, já não a julgo o sofrimento, mas sim predestinada a escolha, unido a ti no mesmo sentimento. Deixa-me, pois, nesta quietude, malgrado o frio que me alcança. Presença humana não permitas, que a solidão já não me cansa. Pois de mim sinto-te tão próximo, como jamais antes senti. Doce Jesus, fica comigo, que tudo é bom junto de ti. E podemos terminar com uma Ave Maria, pode ser, Frei? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Esta oração é belíssima e vou aqui dizer para quem está aí, desse lado, repetir aqui uma parte que diz: Doce Jesus, fica comigo, que tudo é bom junto de ti. Que nós tenhamos essa certeza e que peçamos em todos os momentos da nossa vida que o doce Jesus fique conosco, porque tudo é bom junto a Ele. E agora vamos ali para a nossa mesinha do pequeno almoço, aqui com o Frei, vamos aqui tomar o nosso pequeno almoço para recarregarmos aqui o nosso físico, enquanto o Frei vai aqui falando desta ordem e do fundador desta ordem. Mas antes de falarmos da ordem, do fundador, quem é o Frei que hoje está aqui connosco? Eu me chamo Severino, sou natural da Paraíba. Brasil, não é? Sou brasileiro, nordeste do Brasil. Entrei na Ordem do Carmo no ano de 1989. Sim. E fiz toda a minha formação acadêmica no Brasil. Depois que concluí os estudos, fui transferido para a África como diácono. E lá no Zimbábue fui ordenado sacerdote. Bonito. Depois fiquei 10 anos na África, em uma missão entre Moçambique e o Zimbábue. Depois voltei ao Brasil. Depois do Brasil, fui à Colômbia também, como uma missão de 2 anos. Depois da Colômbia, regressei ao Brasil. E finalmente em Portugal por 4 anos. Já estou há 4 anos em Portugal. E atualmente estou residindo em Fátima, Sim. na Casa São Nuno. Então, esse é assim mais ou menos o meu trajeto na vida religiosa carmelita. Sim. Sou sacerdote desde 98, fui ordenado lá no Zimbábue.
E assim, a vida normal do dia a dia, né? Sim. Vida normal de sacerdote, de missionário, de carmelita. E dizer que sinto-me muito feliz em ser carmelita, sou muito feliz. E agora com o exemplo do Tito Brandsma, que dá para nós, assim, digamos, uma nova alegria também em ser carmelita. Sim. Ele, como nós iremos conhecer, foi um homem muito atual, né? Seguiu realmente o estilo da ordem carmelita, que era o profetismo do profeta Elias, né? Então é esse mais ou menos a minha vida. Estou em Portugal, morei 2 anos em Lisboa e agora 2 Está anos aqui em em Fátima. terra de Santa Maria, não é? Sim, é verdade. Frei, porquê a Ordem do Carmo? Como é que nasceu a sua vocação a esta ordem? Bom, é incrível, foi tudo tão natural. Minha família toda é evangélica. E eu havia mudado de colégio no Brasil e na minha turma, todos os meus amigos, novos amigos do Sim. colégio, participavam de um grupo de jovens da igreja. E eu nunca havia ido à igreja, já tinha uns 16 anos. E um dia me convidaram a participar de um encontro de jovens. E eu fui, por curiosidade, como eram meus novos Sim. amigos, e não havia feito primeira comunhão, não sabia de nada de igreja. Fui ao encontro dos jovens. No dia seguinte, fui à missa dos jovens. E aí, na hora da comunhão, todos os fizeram a primeira comunhão, foram lá, e eu também fui. Fui na fila, recebi a comunhão, e depois a irmã, que era responsável pelos jovens, não me conhecia e me perguntou: por que você foi receber a comunhão? Eu digo: todos foram, eu fui também. Então, achei incrível porque ela disse: olha, não pode, você agora tem que se comprometer, fazer a catequese. E entrei na catequese aos 16 anos, só que a catequese eram todos pequenos. Pequenininhos. E eu já era grande, então arranjaram uma maneira, eu fiz a preparação da catequese e comecei a me empolgar com os trabalhos da igreja, com a amizade com os meus novos amigos. E assim fui descobrindo que o meu compromisso com a igreja deveria ser bem maior do que só o grupo de jovens. Mas aí tinha que enfrentar a dificuldade da família, que não aceitava. Até hoje não aceitam, mas com a ajuda daquela irmã e dos meus amigos, consegui conhecer a Ordem do Carmo em 88. E em 89 decidi entrar na Ordem do Carmo e estou até hoje na Ordem do Carmo. Que vocação tão bonita. Mas mesmo assim, meus pais, por exemplo, meu pai nunca foi uma missa minha, nunca me viu Sim. vestido de padre. Mas assim, no início foi muito difícil, mas depois fui me adaptando aos poucos, Claro. aos poucos. Agora eles já aceitam parcialmente a Sim. minha vocação. Devagarinho, não é? Devagarinho. E nasceu a sua vocação, e com a sua vocação ao Carmelo já nasceu a sua vocação ao sacerdócio, ou são coisas distintas? Não, a princípio, como eu não era uma pessoa de igreja, eu não sabia nem direito o que era, né? Sim. E às vezes era mais por timidez, acho que as pessoas me convidavam para fazer as coisas e eu aceitava e depois descobria o sentido das coisas. A princípio eu queria ser missionário, simplesmente missionário. E quando entrei na Ordem do Carmo, a formação foi logo direcionada para o sacerdócio. Sim. Então a gente não tinha como escolher, era praticamente já para o Sim. sacerdócio. Hoje eu acho que se eu fosse entrar, agora se fosse um jovem, talvez redefiniria meu estilo, talvez, ou só missionário, ou só religioso. Mas não estou arrependido de ser sacerdote. Estou muito contente com a missão, com o ministério. Mas tudo foi aos poucos. Sim. Durante a caminhada eu fui descobrindo o que era realmente a vida religiosa, o que era viver num convento, isso são quase 30 anos atrás. A realidade era muito diferente de Claro, hoje, né? sim. Era um pouco mais fechado. E eu fui aos poucos
E mais assim, descobri mesmo o valor do sacerdócio já quando estava na África. Sim. Quando eu fui como diácono, em 98, no início, e no Zimbábue tive contato com a cultura africana, com o estilo de liturgia, o estilo de missão diferente, e ali realmente eu disse, não, eu quero ser sacerdote. Então fui ordenado lá no Zimbábue e depois transferido a Moçambique, fiquei 10 anos. E sou muito feliz em ser sacerdote, e a Ordem do Carmo também dá muita abertura para nós, né? Não somos digamos, uma ordem fechada com um estilo de trabalho, né? Mais adiante iremos ver o Tito Brandsma era jornalista, era professor, enfim, ele tinha muitas funções, né? Era um homem, assim, digamos, moderno, porque o Carmelo oferece essa oportunidade. Por isso eu me senti muito feliz na minha vocação de sacerdote. Posso ser missionário, posso estar numa paróquia. Aqui em Fátima não temos paróquia, estamos na Casa São Nuno, uma forma de prestar um trabalho também. Frei, então quem são os carmelitas da Ordem do Carmo? Não são os carmelitas descalços. Não somos descalços. Fale-nos quem são, como é que nasceu esta ordem, onde é que nasceu? Geralmente dizem os carmelitas calçados, mas nós de facto não temos esse nome calçados. Sim. Porque como eles têm o nome descalços, então se tem os descalços, tem os calçados, né? Mas surgiu assim, a nossa ordem iniciou na Palestina, no final do século XII. E depois, com a conquista dos muçulmanos, a reconquista da terra, os carmelitas, que eram um grupo de leigos, que estavam lá vivendo no lado da fonte do profeta Elias. Sim. Esse grupo voltou para a Europa e aí se espalhou pela Europa. Entraram pela França, Itália, Inglaterra e se espalharam. No século XVI, onde começa a nossa história descalço e calçados, no século XVI, Santa Teresa vivia num mosteiro em Ávila com 180 irmãs. Então você imagina um convento com 180 freiras. Bastante. E não havia assim uma observância de clausura, silêncio. E Santa Teresa, um dia, motivada por uma visão, decidiu fundar um convento menor com um número bem reduzido. E aí ela fundou o primeiro mosteiro dela, de São José em Ávila, com um número bastante reduzido, observando o silêncio, a clausura. E a partir daquele primeiro mosteiro foram surgindo outros mosteiros. E São João da Cruz, começa agora a nossa história, calçado e descalço. São João da Cruz tinha o mesmo espírito de Santa Teresa. Ele era carmelita da nossa ordem, da antiga observância. E ele estava decidido a sair dos carmelitas para ir uma outra ordem mais observante. Então Santa Teresa o aconselhou a continuar como carmelita e fundar também novos conventos onde se observasse mais o silêncio, a pobreza, etc. Sim. Então, juntamente com Santa Teresa, eles começaram essa reforma. E aí gerou uma grande confusão na ordem. Perseguição, inveja. São João da Cruz sofreu muito, né? Santa Teresa também. E aí, por ordem do rei, eles fizeram uma província independente dos descalços. Descalços porque eles andavam só de sandálias, mesmo no inverno. Então, no inverno, com sandália, era a mesma coisa que estivessem descalços, com os pés desprotegidos. E aí surgiu, no século XVI, a reforma teresiana, que foi chamada, né, os carmelitas descalços, popularmente, e ficou o nome deles oficial. Mas a Ordem do Carmo é chamada Antiga Observância. E os descalços são os reformados, os teresianos. Então ficamos assim, descalços e calçados. Frei, o nome Carmelo, o que significa? Carmelo tem dois significados, né? Carmelo, para nós carmelitas, costumamos chamar o jardim,
Porque no Monte Carmelo dizem que nunca fui ao Monte Carmelo, que há flores de todos os tipos, flores muito bonitas. Então, para nós carmelitas, usamos muito a palavra Carmelo como jardim, o Monte Carmelo. Mas ele é também considerado na Bíblia como terra fértil. É muito louvado no Antigo Testamento como uma terra fértil. Então, pode ser terra fértil ou um jardim. Para nós carmelitas, chamamos jardim. Sim. Quem eram os carmelitas do Monte Carmelo, então? Os carmelitas do Monte Carmelo foram basicamente os cruzados. Quando o Papa, na época, convocou uma cruzada contra os muçulmanos para reconquistar a Terra Santa. Então, muitos homens se alistaram e foram a Jerusalém Sim. para defender a Terra Santa. Depois da primeira conquista, eles um grupo decidiu que deveria viver uma vida mais de silêncio, de oração, recolhidos. E esse grupo escolheu o Monte Carmelo e foi se instalar numa fonte, perto da fonte do profeta Elias. E aí começaram a viver ali em vida comunitária, de oração. E um dia decidiu pedir uma norma de vida ao patriarca de Jerusalém, Santo Alberto. E aí o patriarca de Jerusalém reconheceu o grupo como uma norma de vida. Mas não sabemos, infelizmente, não sabemos quantos e o nome deles. Sim. Só sabemos que quem fundou a nossa ordem foi um grupo de eremitas no Monte Carmelo, mas não sabemos o nome. Apenas o bispo pôs apenas a primeira letra do primeiro. Sim. Pôs B, ponto e vírgula, e seus companheiros. Então não sabemos o nome nem quantos. Mas deram muitos frutos, graças a Deus. Sim, graças a Deus, quando eles voltaram da Terra Santa, expulsos pelos muçulmanos, e chegando na Europa, houve uma grande difusão da ordem, uma grande difusão pela França, pela Itália e Inglaterra. Aí se dá a grande expansão, não é? Essa expansão se deu e hoje nós estamos em mais de 47 países. Fantástico. A nossa ordem, né? Sim. Depois veio com o tempo surgiu a segunda ordem, que são as monjas de clausura, e a terceira ordem, que são os leigos e as irmãs missionárias. Então, estamos presentes no mundo inteiro. Porque onde não estão os carmelitas da Ordem do Carmo, estão os carmelitas descalços. Então, a presença carmelita praticamente está no mundo inteiro. É toda uma família descalços. Somos uma única família, porque a regra é a mesma. Qual é a regra já? A regra foi aquela, como eu disse, aquela carta que o bispo de Jerusalém deu, aquela norma de vida, é muito curta, é uma carta. Sim. E essa regra é que nós, tanto os descalços como nós, observamos, seguimos. Com o passar do tempo, em 1247, o Papa Inocêncio, um dos papas, decretou aquela norma de vida como uma regra de vida. Sim. Então, somos uma mesma família, o mesmo nome. Tanto é que, por exemplo, o nome da nossa ordem oficial é Ordem dos Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Ai, que bonito. E os descalços, a mesma coisa. Ordem dos Irmãos, entre parênteses, descalços da Virgem Maria do Monte Carmelo. O nosso hábito é igual, a cor, enfim. O que muda é as constituições, né? Sim. Eles têm umas constituições do modo de viver deles e nós temos o nosso. É a atuação. Atuação, eles estão mais voltados para a espiritualidade, como aqui em Fátima, e nós, depois veremos, estamos mais para atender as necessidades da igreja local. E assim é a Ordem do Carmo. Quem são os grandes inspiradores desta ordem? Bom, primeiramente, o profeta Elias, aquele grupo de eremitas, escolheu o Monte Carmelo por causa do profeta Elias. Então, Elias é, digamos assim, o nosso pai espiritual. E o segundo modelo é a Virgem Maria. São nossos dois pilares da ordem. Que são os patronos. Os patronos, sim, os patronos.
Fale-nos da vossa espiritualidade. A nossa espiritualidade, ela é basicamente, como a regra, toda bíblica. A nossa espiritualidade começa com o Salmo 1, meditar dia e noite na lei do Senhor. Esta é a nossa, digamos, obrigação Sim. como espiritualidade. Isso para nós toda a família carmelita, Sim. o Salmo 1. E esse meditar dia e noite está numa outra frase de São Paulo, vivendo em obséquio de Jesus Cristo. Então, toda a vida nossa de carmelita, essa espiritualidade de meditar dia e noite num obséquio de Jesus Cristo. Né? É sendo, digamos, como o Tito Brasman defendia muito, contemplativo e ativo no meio do povo, né? Essa é a nossa espiritualidade. Ao mesmo tempo, contemplativos e também ativos, né? Contemplativo na ação. Isso na ação. São essas duas coisas, mas o nosso, digamos, o principal da espiritualidade é a oração. É a oração, recolhimento, enfim. Fale-nos do vosso apostolado. O apostolado nosso, como eu disse, vai dependendo muito nós vamos das respondendo à necessidade da igreja local. Por exemplo, temos colégios, temos paróquias, centros de espiritualidades e evangelização, missões, pregação de retiros e principalmente agora, ultimamente, os trabalhos da paróquia. E aí onde a gente consegue, nesse apostolado, difundir a espiritualidade carmelitana, né? O vosso carisma. Como voltamos sempre para o Tito Brasman, né? Ele Sim. era um jornalista que estava atento às coisas do seu tempo, mas mesmo ali ele conseguia, naquele trabalho de jornalista, homem ativo, passar também a nossa espiritualidade, a espiritualidade mariana, nosso estilo de vida. Então, respondemos sempre à necessidade da igreja local. Sim. E respondem sempre às necessidades atuais do mundo. Sim, sim, exatamente. Porque tem ainda são pouquíssimos, mas nos Estados Unidos da América e talvez na França há uns mosteiros, digamos, de monges carmelitas. Esses que realmente vivem totalmente afastados do mundo, Sim. em oração, em silêncio e trabalho. Acho que são 2 mosteiros nos Estados Unidos e um na França. Mas, no geral, estamos atendendo às necessidades do povo, da igreja. Fale-nos do vosso escapulário. Tem um santo nosso, inglês, chamado São Simão Stock, que era muito devoto de Nossa Senhora, como todos os carmelitas. Sim. E ele queria uma demonstração desse afeto da própria Nossa Senhora para com os carmelitas. E ele rezava uma noite de 15 para 16, pedindo um sinal, digamos assim, que a Virgem Maria realmente estava contente com a ordem. E aí, naquela noite, Nossa Senhora, em visão, aparece a São Simão Stock e entrega um escapulário desse para ele e diz: Simão, este é o meu compromisso com a Ordem do Carmo. Nossa, que bonito. A nossa ordem, ela disse, enquanto o mundo existir, a Ordem do Carmo não será extinta. E o sinal da proteção vai ser o escapulário. E a partir daí, o escapulário se tornou muito, muito popular e as pessoas queriam usar o escapulário, mas como ninguém podia usar um escapulário como esse, foi feito aquele modelo pequeno. Pequenininho, sim. E aí as pessoas começaram a usar o escapulário e foi onde deu, digamos, de facto, o grande reflorescimento da ordem e o conhecimento da ordem. E aí as pessoas começaram a pedir o escapulário e a ordem tornou-se conhecida. E hoje é como um símbolo dos carmelitas, sim, a consagração escapulário, fazer parte da espiritualidade do Carmo, né? É usar o escapulário que recebe uma consagração especial para usar o escapulário. E a partir dali fica como membro espiritual da Ordem do Carmo. Então o escapulário é um sinal de serviço e consagração à Nossa Senhora.
Pois é, e fechamos com chave de ouro a primeira parte do nosso programa, falando do escapulário. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje estamos aqui a falar sobre a Ordem do Carmo, em que também vamos falar aqui sobre o Tito Brandsma. Frei, estávamos ainda a falar do escapulário. Como é que as pessoas podem fazer a consagração? Como é que elas podem obter também o escapulário? O escapulário, temos esse modelo aqui pequeno, que é o modelo que geralmente as pessoas usam. Sim. Então, para usar o escapulário, a pessoa tem que procurar um padre, primeiramente, e fazer uma consagração, porque o escapulário ele é apenas um sinal da consagração. Por exemplo, você não pode dizer assim, a benção é o escapulário, tá entendendo? Sim. Porque a bênção é para você. Então, uma vez consagrada a Nossa Senhora do Carmo, é para o resto da vida. O escapulário é apenas um sinal que, por exemplo, você se consagra hoje e recebe esse escapulário. Se um dia você perder esse escapulário, você vai em uma loja qualquer, compra outro escapulário e automaticamente você coloca no seu pescoço e volta a usar, porque é uma consagração à Nossa Senhora do Carmo. E o escapulário é apenas o sinal da consagração. Então, todos podem usar o escapulário, mas é necessário fazer esta consagração antes à Nossa Senhora do Carmo. Tem também esse escapulário? Esse aqui é um pouco maior. Esse aqui é usado pela Ordem Terceira. Ah, ok. Os terceiros carmelitas usam esse escapulário, principalmente nas festas, nas missas, porque é mais um escapulário litúrgico. Sim. Usam só nas festas, quando vão à missa, algum encontro. Então esse é mais um, digamos, litúrgico. E esse pequenininho É para para usar todos. no dia a dia, todo Sim. o tempo. Esse aqui é exclusivo para os terceiros. Então vamos então falar sobre Tito Brandsma. Quem foi este homem que hoje é santo? Tito Brandsma é um carmelita holandês que nasceu no interior da Holanda, numa região chamada Frísia, e morreu num campo de concentração em Dachau em 1942. Tito foi, digamos, um homem muito dinâmico. Foi professor de filosofia, de teologia, de espiritualidade, foi jornalista, foi defensor, digamos, da liberdade da imprensa, construiu escolas, foi um dos fundadores da Universidade Católica da Holanda e depois reitor magnífico. Enfim, era um homem, digamos, muito ativo, Sim. apesar de ter pouca saúde. E ele é, de fato, assim, um grande carmelita para os tempos modernos, Tito Brandsma. Ele foi, como nós sabemos, canonizado agora há pouco, 15 de maio de 2022, e morreu em julho de 1942. Foi no dia do meu aniversário que ele foi Foi. canonizado. Foi. E ele morreu no dia 26 de julho de 1942 com uma injeção de ácido fênico, né? Sim. Um envenenamento diretamente na veia. Tito é esse, digamos, este grande jornalista, grande defensor, como eu disse, dos jornalistas. Como é que foi a infância de Tito e qual a ligação da sua família ao catolicismo? Tito vem de uma família profundamente religiosa, uma família camponesa da região da Frísia. O pai era um homem muito ativo, né? Participava de associações para defender principalmente o dialeto deles, frísio, né? Queriam Sim. que transformasse num idioma oficial. Era um homem muito ativo na igreja. A mãe do Tito também era uma mulher muito forte, como, digamos, típico dos camponeses. Tiveram 6 filhos, 4 filhas e 2 filhos. Dos 6 filhos, 5 se tornaram religiosos.
O irmão foi franciscano e 3 irmãs também franciscanas, de congregações diferentes, e só uma irmã casou. O Tito, como eu disse, ele, desde muito pequeno, teve um problema de saúde que o acompanhou até o campo de concentração. Ele tinha problemas estomacais, teve algumas, digamos, hemorragias e tinha uma saúde muito debilitada, mas era muito enérgico, tinha um caráter muito forte, muito inteligente. Ele também desejou entrar nos franciscanos, os franciscanos que atuavam na região dele, mas aí os franciscanos o rejeitaram por causa da sua saúde. E ele conheceu os carmelitas e ficou, digamos, fascinado pelos carmelitas por causa da devoção à Virgem Maria, a vida de oração, e ele diz que ficou fascinado pelo Carmelo. E ainda muito jovem entrou no Carmelo e hoje é o nosso santo, O mais recente, mártir não é? e santo Tito. Fale-nos da ligação do Tito Brandsma ao jornalismo e a sua paixão por esta área. Bom, Tito, a primeira coisa que observamos no Tito Brandsma é a paixão pelo jornalismo como tal. Tito, a ligação dele é que ele descobriu que, através da imprensa, se poderia atingir muitas pessoas em diversos lugares com uma boa imprensa. Ele diz que a ligação dele era, digamos, o envolvimento dele com a imprensa era, primeiramente, divulgar os direitos das pessoas, defender, digamos, as questões práticas da igreja e contra a ideologia nazista. Ele, como diretor de jornal e também, digamos, assistente espiritual dos jornalistas, ele, juntamente com um grupo, digamos que não aceitava publicar nada que fosse contrário à doutrina da igreja, principalmente as questões nazistas, que, segundo Tito Brandsma, era contrário a questões da igreja. Mas o que eu acho assim que a ligação realmente com o jornalismo era essa, que ele disse que com a imprensa você pode atingir pessoas no autocarro, no avião, nas prisões, nas ruas, nos trabalhos, nos clubes. Então ele dizia que a imprensa, o jornalismo, tem essa grande força de evangelizar. Não só questões religiosas, mas ele também divulgava muito a questão da cultura, da língua, da política, sempre preocupado numa boa, digamos, numa boa imprensa, né? Num bom jornalismo, onde levasse realmente valores para as vidas das pessoas. Aquilo que é muito... A mensagem dele é muito atual porque o Papa Francisco, ele mesmo pede aos jornalistas para que façam esse bom jornalismo, não é? Um jornalismo cristão, Sim. né? Onde se possa divulgar os valores cristãos. E ele dizia, por exemplo, que a ideologia nazista era realmente para amputar, digamos, os ideais católicos cristãos. Então era essa ligação do Tito, era justamente essa, um jornalismo livre e independente. Como é que ele utilizava o jornalismo para levar Deus e essa esperança às pessoas? Bom, primeiro devemos ver que Tito Brandsma tinha, digamos, assinaturas em mais de 200 jornais nacionais e internacionais. Ele tinha artigos de todos os sentidos, né, de todos os níveis. Então ele usava, de fato, essa imprensa, o jornalismo, para divulgar todas as áreas da pessoa humana, da sociedade. Ele era muito para a frente. Para frente, ele tocava em assuntos sociais, principalmente, muito delicados. Por exemplo, como a vida social dos sacerdotes. Como que os sacerdotes deveriam viver em sociedade. Como os sacerdotes deveriam participar da vida das pessoas. E defendia também muito
a questão do racismo, a perseguição aos judeus, lutou muito para que as escolas católicas fossem reconhecidas pelo Estado, porque na época dele, as escolas privadas não tinham direitos a benefícios do Estado, digamos, subsídios, né? E ele lutou muito tempo para que as escolas católicas também fossem reconhecidas e também o direito dos judeus estudarem nas escolas católicas. Como é que ele defendeu a liberdade de educação e da imprensa católica contra a pressão dos nazistas e se opôs? A primeira coisa que ele fez foi recusar a publicar qualquer notícia de teor nazista. Sim. Primeira coisa. Depois se opôs à perseguição à igreja como tal. Se opôs à perseguição aos judeus. E, enfim, era como digo, ele era um homem, assim, digamos, muito moderno para o seu tempo, né? Muito para frente, e ele utilizou todos os meios possíveis. Como eu disse, ele tinha artigos em mais de 200 jornais, assinatura de artigos, sim, criou várias revistas internas da ordem, foi editor de alguns jornais, era também, digamos, além digamos, diretamente como jornalista, ele era editor, fazia reportagem, fazia toda aquela parte, digamos, do jornal. Ele era um homem apaixonado pela imprensa. Ele queria muito uma imprensa, digamos, livre e independente. E o grande empecilho para Tito Brandsma na época foi a questão nazista. Quando entra na Holanda, e ele enfrentou. O que é que o levou à prisão? Bom, o primeiro motivo de Tito ser levado à prisão foi uma carta que um bispo pediu para ser divulgada. Essa carta onde Tito incentiva ou encoraja todos os jornalistas cristãos, católicos da Holanda a não publicar nada que fosse em relação nazista. E ele disse, aquele jornalista cristão que publica uma coisa dessa não é um jornalista católico, porque está publicando uma coisa contrária à ideologia da igreja. E aí ele alçou, de facto, a voz contra a tudo que fosse o nazista. E ele disse que poderia publicar, mas ele mesmo teria que fazer uma censura. Então, isso foi ele foi considerado perigoso, porque ele tinha essa coragem de enfrentar. E também ele era conselheiro de um bispo e exigia que os bispos tomassem posição em relação a essa, digamos, imprensa católica. Então, essa defesa da imprensa católica e publicamente recusar em publicar coisas relacionadas ao nazismo o levou à prisão. De que forma é que a prisão o ajudou a conhecer Santa Teresa d'Ávila? Olha, ele já conhecia Santa Teresa de Ávila. A prisão, ele começou, digamos, o contato com Santa Teresa no tempo de estudante. Como ele era muito doente, então o superior o dispensava das orações noturnas. E aí ele aproveitava aqueles momentos para ler Santa Teresa. E naquele período de estudante, mais ou menos 18 anos de idade, ele começou a traduzir uma antologia sobre Santa Teresa, uma tradução do francês para o holandês. E ele tinha, assim, digamos, uma grande devoção a Santa Teresa de Ávila. Tanto, se vocês observarem, ele tem vários escritos sobre Santa Teresa. Na prisão, o que aconteceu? Na prisão, ele utilizou aquele momento, como ele diz, de silêncio, de solidão, e ele aí começou a escrever outras coisas sobre Santa Teresa. Mas ele já tinha um contato muito profundo, um conhecimento muito profundo
sobre Santa Teresa e São João da Cruz desde a juventude. E a prisão veio fazer com que ele se aprofundasse ainda mais nesse conhecimento, Justamente, não é? porque como ele diz que na prisão ele tinha mais tempo, digamos, estava mais tempo sozinho, em silêncio, e ele começou a escrever de fato. Não só sobre Santa Teresa, mas escreveu muitas coisas ali na prisão, mas infelizmente a obra que ele começou sobre Santa Teresa, ele não teve tempo de terminar na prisão. Um outro frade já no convento que concluiu a obra dele. Mas ele já tinha essa ligação muito forte com Santa Teresa. Titus Brandsma, ele foi preso e os guardas humilhavam-no bastante, mas nem por isso ele perdeu a sua paz, e isso impressionava não só os guardas, mas também os presos. E muitas vezes ele dizia palavras de esperança como esta: sofrer não faz mal, desde que nos sintamos amados. Comente esta frase dele. Para entender essa frase de Tito Brandsma, assim, tem que entender o itinerário espiritual dele. Tito Brandsma era um místico também. Era jornalista e místico. Então, Tito Brandsma tinha um conhecimento muito profundo sobre o sofrimento. Então, quando ele fala aí, ele está falando do sofrimento quando é entendido para, digamos, para algo maior. Sim. Ele estava na prisão e a gente sabe que as condições eram precárias, difíceis, né? Subhumanas. Mas ele nunca se queixou daquele sofrimento pelo sofrimento. Mas ele achava sempre que aquele sofrimento era algo que poderia se dar melhor um dia. Então ele sofria, digamos, por Deus. Oferecia todo aquele sofrimento pelo próprio Deus, para ele mesmo, né? Pela salvação. E isso fez com que os prisioneiros, até, digamos, ateus, comunistas, viram nessa atitude do Tito Brandsma um referencial de fortaleza. Por isso que muitos dos presidiários ou prisioneiros o buscavam. Ele tinha sempre uma palavra de conforto, nunca se queixava, nunca murmurava e sofria muito apesar da doença. Então, aí essa expressão do Tito Brandsma é uma expressão de um místico, aquele que vê o sofrimento de uma forma espiritual, vê o sofrimento como uma ajuda para a própria salvação. O sofrimento redentor. Redentor. Existe alguma referência feita pela enfermeira que lhe injetou a substância que o levou à morte? Sim, temos uma referência daquela enfermeira e foi a seguinte: ela depois que passou tudo, ela procurou um convento carmelita. Mas a referência principal era a seguinte: ela se sentia, depois da morte do Tito Brandsma, ela sentiu-se, digamos, com aquela presença, a lembrança viva do Tito nela, que ela disse que não queria lembrar dele, mas ela disse que era impossível esquecê-lo. Por quê? Porque ela disse que foi o único, ela diz no testemunho para o processo canônico, aquele sacerdote idoso me tratava como um pai trata uma filha. Ela disse que via no Tito Brandsma coisas que ela não viu em ninguém. E ela disse que era odiada pelos prisioneiros, mas pelo Tito Brandsma ela sentia amada. Ela dizia que sentia como se fosse o próprio Cristo que tem compaixão dela. E ela diz que quando o Tito Brandsma entrou na enfermaria, naquele dia, digamos, 25 de julho de 42, ele já entrou na lista dos falecidos, que ele já estava na lista dos mortos. E ela disse que quando o médico da repartição entregou-lhe a injeção com o veneno, né, o ácido fênico, para aplicar na veia dele, do Tito, ela disse que era um trabalho rotineiro. Ela fazia aquilo com centenas de prisioneiros, mas ela disse que naquele dia ela se sentiu tão mal. O resto do dia todo ela passou mal. Ela disse que aplicou a injeção dele às 1:50. Ela marcou para você ver. Às 2h em ponto ele faleceu. Quer dizer, levou 10 minutos para o efeito do veneno na veia.
E ela ficou tão marcada com a presença do Tito que depois procurou um convento carmelita para se confessar. E aí ela contou toda a experiência, principalmente aquela pergunta anterior que você fez, do sofrimento. Ela disse que o que mais chamava atenção nela era ver que ele dizia, faça segundo a vontade de Deus. Ele nunca reclamou. A ela mesma, ele disse que ele a tratava com muito carinho. Um dia entregou um rosário que ele tinha para ela, e ela disse que ficou zangada naquele momento, disse que não queria, que não sabia rezar, que não era uma católica praticante. E ele disse, não precisa rezar toda a Ave Maria, apenas diga, rogai por nós pecadores. E ela disse que guardou aquele rosarinho, aquele terço, e toda a vida dela, ela nunca mais esqueceu o Tito Bransma. Foi ao convento, pediu para confessar, e foi assim, digamos, a maior fonte de informação que nós tivemos do Tito Bransma lá na prisão foi através dessa enfermeira. Qual o milagre que o levou à canonização? O milagre que levou Tito à canonização foi a cura de um frei, um carmelita americano, Michael, que tinha um problema grave de melanoma. Eu esqueci o nome, mas é... Melanoma? Sim, e ele já tinha sido praticamente desenganado pelos médicos e ele tinha uma relíquia do Tito Bransma e disse que todos os dias ele passava aquela relíquia no local lá da enfermidade e passou por várias cirurgias e já estava no estágio 4 do câncer. E os médicos já não sabiam o que fazer. E depois que ele fez as cirurgias e a radiação, aquele tipo todo, aquele processo, e voltou ao médico, o médico disse que não sabe como ele ficou curado. Ninguém soube explicar. Então foi o processo dessa cura milagrosa para Roma. Os peritos lá do Vaticano examinaram, etc. E depois o Papa aprovou como um milagre. Então esse foi o milagre realmente do Tito Bransma, essa cura do Frei Maicon, que até hoje ninguém soube explicar. Isso levou Tito aos altares, essa grande cura do Frei. Frei Severino, o nosso programa está mesmo na reta final. Acho que estaríamos aqui o resto do dia inteiro a ouvir falar sobre Tito Bransma, porque é uma história lindíssima, eu mesma não conhecia. Acredito que lá em casa as pessoas estejam maravilhadas com a história deste homem e precisávamos mais Tito Bransma cá no mundo. Uma mensagem final para quem está lá em casa. Uma mensagem final para todos, para mim como carmelita principalmente, acho assim, ter concretamente no seu coração, na sua vida, o que é que nós devemos fazer para o bem da igreja e da humanidade, né? O Tito Bransma, como nós vimos, ele lutou pela liberdade das escolas católicas, pela liberdade da imprensa, né? Defendeu os judeus, foi contra a perseguição, foi um homem, digamos, envolvido com a cultura, com a sociedade, estava, digamos, consciente do sofrimento das pessoas. E a mensagem que eu deixo é a seguinte: vamos utilizar os meios de comunicação que nós temos. Imagina o Tito Bransma hoje, com toda essa tecnologia que nós temos, né? Sim. Com internet, digamos, todos esses equipamentos. Imagina o que Tito não faria. Ele usava uma máquina daquelas antigas, né? Manuais. E eu digo assim, vamos também aprender a usar os meios de comunicação. Temos a Canção Nova, temos muitos outros, digamos, meios católicos para divulgar. Então, aproveitar tudo que nós pudermos para divulgar uma boa mensagem, uma evangelização e continuar como Tito Bransma defendendo uma boa imprensa, a imprensa católica. Muito obrigada pela sua presença e por nos dar a conhecer a sua ordem, a Ordem do Carmo e a vida deste grande homem. E eu vou terminar o programa com a frase de Tito Bransma, que falámos aqui:
saiba que pode ver o nosso programa no canal do YouTube. E termino, sofrer não faz mal desde que nos sintamos amados. São Tito Bratzmann, rogai por nós. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.